Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que nós estamos um pouquinho atrasados aqui na apostila, tá? Então eu vou dar uma corridinha hoje, vou explicar três aulas para vocês, tá bem? Não se esqueçam de pôr o nome das professoras, o nome do aluno, gente, é primordial. Tem criança que ainda me manda apostila sem nome, não dá, hein? Não é possível. A gente não tem bolinha de cristal, preciso que vocês se lembrem de pôr seus nomes, ok? Então, nessa atividade está dizendo assim: leia com atenção, pois é importante saber que na atividade da aula anterior, as partes do texto foram fatiadas para serem colocadas em ordem cronológica, de acordo com os acontecimentos do texto. Neste sentido, o nome Leão foi repetido várias vezes para indicar que estava envolvido em cada ação. Lembra lá no texto anterior? Então, toda vez que iniciava um parágrafo novo, tinha a palavra leão, para marcar o início de um novo parágrafo. Por que foi feito isso? Porque o texto foi fatiado, ele foi cortado em pedaços, então para facilitar com que vocês conseguissem organizar esse texto na sequência. Mas agora, para a aula de hoje, isso não vai poder acontecer, tá bem? O que vocês vão ter que fazer? Tem que usar algumas palavrinhas para substituir a palavra leão aí, para não haver muitas repetições. Então, vamos lá. Atenção! Quando vocês forem escrever a sua história, o rei dos animais, a palavra leão não deverá ser repetida a todo momento, pois a repetição de palavras em exagero empobrece o texto, tornando cansativo para a leitura. Imagina você ficar toda hora lendo leão, 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 leão. Não dá, né? Então, o que eu faço, professora, para resolver? Deixa eu aumentar aqui novamente. O que eu faço para resolver isso daí? Nós vamos usar um pronome, ou seja, ele vai substituir o nome, mas vai fazer referência a ele. Como assim, professora Eliane? Vamos ver aqui, ó, o que eu escrevi para vocês. Como evitar a repetição de palavras no texto escrito? Devemos substituir as palavras repetidas por pronomes, sinônimos e outras palavras que se referem à palavra original, ok? O substantivo, eu vou usar os pronomes para substituir o substantivo. No caso aqui, se eu usei muitas vezes a palavra macaco numa frase, ou num texto, eu vou substituir por ele ou dele, animal. Eu dei alguns exemplos: símil, peludo, danado, arteiro, para não ficar essa repetição, tá? E aí vem aqui. Escreva outras palavras que você poderá utilizar na produção de texto para substituir a palavra leão, evitando a repetição. Então, o que vocês vão fazer? Nesses retângulos aí, vocês vão colocar as possíveis palavras que vocês usarão dentro do seu texto para substituir a palavra leão. Eu dei alguns exemplos, tá? Vocês vão poder usar os pronomes ou os adjetivos. Aí eu coloquei ali, ó. Na atividade acima, você poderá substituir a palavra leão por ele, por exemplo. Ou como um adjetivo, como grandalhão. Ou outros pronomes ou outros adjetivos que vocês vão perceber que substituem a palavra leão dentro do meu texto. Não pode haver essas repetições. Outros conteúdos revistos nas atividades anteriores também deverão ser aplicados na produção. Veja, aí eu tenho aqui um lembrete que durante a escrita você deverá. Lembre-se que durante a escrita você deverá escrever em ordem os fatos da história, escrever a história indicando o tempo, nesse caso aqui vocês vão escrever no passado, deixar o recuo da margem para iniciar o parágrafo com a letra maiúscula, ok? Iniciar um novo parágrafo e toda vez que o narrador contar a história, então quando o narrador estiver contando um novo parágrafo, tá? Iniciar um novo parágrafo toda vez que o narrador tá. A professora já leu isso. Iniciar um novo parágrafo toda vez que um personagem for falar. Lembre-se, sempre que tiver fala do personagem, vocês vão colocar um novo parágrafo.
Empregar a letra maiúscula no início dos parágrafos, frases e nomes próprios, ok. Usar verbos e ações para anunciar que no próximo parágrafo o personagem vai falar. Lembra que nós tínhamos uma atividade na apostila anterior, que vocês tinham esses verbos que mostravam essas ações, que apresentava que ia ter a fala do personagem na frase seguinte? Estão lembrados? Cuidar para não repetir muitas vezes a mesma palavra no texto. Tá? Então, vocês vão fazer substituições. Leia a frase, vê que outra palavra que eu posso substituir para não haver muitas repetições, combinado? Pontuar o texto corretamente, lembrar que muitas palavras são acentuadas e escrever as palavras corretamente. Uma dica que eu sempre falo para vocês, depois que escrever o texto, releia ele em voz alta. Quando eu faço essa leitura, que eu ouço, fica muito melhor para eu perceber os meus erros, ao contrário do que eu só fazer uma leitura silenciosa, tá bem? Nesse momento, você fará a reescrita da fábula do Rei dos Animais. Então, agora, ó, produção de texto aqui para mim, título, parágrafo, tudo que tem direito aqui, por favor, tá, crianças? Tem uma verificação da aprendizagem que ela está diretamente relacionada ao texto. Eu não vou ler, tá bem tranquilo, vocês vão dar conta, tá bem? Bem fácil essa aqui, por isso que eu coloquei. Na segunda aula, vamos conhecer um pouco sobre as características do leão. Tá? Na verdade, eu fiz uma pergunta, então vou reler aqui. Na segunda aula, vamos conhecer um pouco sobre as características do leão? Quais são essas características, professora Eliana? Olha só, leia as cartinhas contendo as principais informações sobre as características do leão. Então, eu tenho várias cartinhas aqui, vou só correr aqui a imagem, com várias informações sobre esse animal, tá? Aí, na sequência, o que eu vou querer de vocês? Agora que você já obteve várias informações sobre esse felino, produza a sua própria cartinha. Tá vendo que tem um retângulo aqui? Então, nesse retângulo, você vai se organizar do jeito que você achar melhor. No espaço, você vai colocar uma imagem do leão, um desenho, ilustrar, colar, não sei, o que vai ficar mais fácil para você. E é uma parte escrita. Que informações são essas, professora, que eu vou pôr? São informações que você adquiriu na cartinha anterior. Ah, então eu vou voltar lá e vou copiar uma cartinha inteirinha. Não é copiar uma cartinha inteirinha. Você vai fazer a leitura, vai compreender as informações que foram mais importantes para você, referente a esse animal, você vai escrever. Tá bom? Organização aqui também vale nota, combinado? Leia um texto contendo as principais informações sobre as características e modo da vida do leão. Pessoal, a Pro não vai ler esse texto aqui, mas eu já vou dizer para vocês o seguinte. Esse texto é um texto informativo, ou seja, vai nos dar várias informações sobre esse animal, tá bem? Tem algumas informações aqui que estão diretamente relacionadas à aula de matemática, que vocês vão perceber quando fala ali, eu vou citar para vocês, 250 quilos, 7 quilos, 30 leões, meses. Então, são vários tipos de medidas que vocês estão usando lá na aula de matemática, vai aparecer dentro desse texto. Se vocês grifarem, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem, combinado? Continuando aqui, aí vem uma explicação. Um texto informativo fornece informações, fatos e dados a respeito de um determinado assunto. Ele é essencial para desenvolver conhecimentos a respeito do mundo. A intenção comunicativa, informar, descrever, apresentar uma informação ou explicação. Embora cada um tenha características próprias, todos têm o propósito de ensinar a pessoa interessada em saber mais sobre um determinado assunto. Então, o que é um texto informativo? Qual que é o objetivo de um texto informativo, tá? Então, ele vai me dar informações precisas sobre aquele assunto que eu estou estudando, sempre
sempre sobre ele, sempre informações diretas sobre aquele assunto, tá? Ele não vai ficar colocando, vamos dizer assim, algumas firulas falando de outros animais. Não, o meu objetivo, se é falar do leão, eu vou falar especificamente sobre o leão. Vou me comunicar, vou informar, vou descrever, vou dar informações a respeito daquele tema específico. Isso vale para qualquer área do conhecimento, tá? Quando o texto é informativo. Se ele quiser nos informar sobre uma doença, se ele quiser nos informar sobre um jogo, como fazer, ele vai sempre ser direto sobre aquele assunto que eu estou buscando a informação a respeito, tá? Aí tem aqui, releia a fábula que estamos estudando, registre no quadro abaixo os tipos de pontuações mais comuns que apresentam em cada tipo de texto. Então, tem duas partes aqui, duas colunas. Ele está dividido em fábula e informativo. Na fábula, vocês vão se lembrar todos os tipos de pontuações que estavam sempre presentes na fábula e vão fazer uma lista para mim. E no texto informativo, como vocês têm esse texto informativo ali atrás, vocês vão voltar no texto e vão colocar para nós quais são essas informações. Quais são essas pontuações que apareceram no texto informativo com mais frequência. E vão colocar aqui, tá? Na questão 3, vocês têm 3 partes aqui que eu quero que vocês grifam. Eu quero que vocês grifam para mim. Leia de uma cor. Eu quero que vocês, onde está escrito sublinhe suas respostas, vocês vão escolher uma nova cor. E onde está copie de outra cor. Então, leia de uma cor, sublinhe suas respostas de outra e copie de outra. Por que a professora já começou por aí, tá? Porque você tem 3 comandos aqui dentro. E se eu sublinhar esses 3 comandos, eu não vou me perder e vai ficar mais fácil. Ok, crianças? Então, olha lá, agora eu vou ler para vocês. Leia as perguntas abaixo, sublinhe suas respostas no texto e depois copie. Lembra que antes de ler eu falei para vocês que você tinha 3 comandos? Então, primeiro você vai ler as perguntas abaixo. Li a pergunta? Vou lá no texto e encontrar a resposta dessa pergunta e vou sublinhar. Lembra o que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo da resposta. Vou passar esse tracinho. E aí eu encontrei a minha resposta, eu vou copiar aqui. Eu vou dar o exemplo da letra A, tá? Vou ler para vocês. Qual é a atitude do leão quando fica velho? Ferido e doente. Então, você vai lá no texto, vai procurar a frase que responde essa pergunta, vai grifar e vai trazer a resposta aqui, tá bem? Então, você vai ver que você tem algumas perguntas aqui, a professora só vai correr a tela aqui, vocês vão ler essas perguntas e vão ir lá, sempre voltando no texto e trazendo a resposta para cá. Aí tem a verificação da aprendizagem, que é bem tranquilinha aqui para vocês. São 2 perguntas que os pais não vão ajudar, vocês vão fazer sozinhos e vão acertar as 2, eu tenho certeza, tá? Já na terceira aula está escrito assim: leia as frases retiradas do texto e indiquem se as expressões destacadas são ideia de tempo ou ideia de lugar, tá? Então, todas as alternativas aqui, vocês vão ver que tem uma palavra em negrito. O que é negrito, professora? Ela está em destaque, ela está em uma cor preta, bem escura aqui, para você ver que é para ela que você tem que dar atenção. Então, na letra A, o leão da espécie Panthera-leo é um mamífero carnívoro e conhecido como rei da selva. Pinta, gente, quando essas palavras estiverem em negrito, pinta aí de amarelo, pinta de uma cor que você mais achar interessante, destaca ela para você saber que é nela que você tem que dar a sua atenção, para ela que você vai ter que dar a sua atenção. Essa palavra selva aí, essa expressão em destaque, ela vai me dar ideia de tempo ou ideia de lugar? O que vocês acham? Aí nesse retângulo você vai escrever a sua resposta, se é ideia de tempo ou se é ideia de lugar. Não pode ter as 2 respostas, é só uma resposta para cada retângulo, ok? Então, vocês vão fazer a leitura aqui também de todas essas questões que tem aqui e vão responder essas do retângulo. Aí na 2, tá assim? A 2 vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Na frase, este felino é encontrado na África e na Ásia.
A expressão em destaque refere-se ao antílope, tigre, búfalo ou leão. Qual desses felinos que ele está se referindo? Marca aí para mim. Vou dar um tempinho. Marcou? Ok. Vou para a próxima. Na frase, com 2 anos eles já fazem suas caçadas sozinhos. O pronome em destaque faz referência a quem? Lembra aquele lá que eu havia falado para vocês que o pronome substitui o nome? Então tá, esse pronome ele está substituindo quem? As girafas, aos leões, aos filhotes ou às zebras? Somente uma das alternativas. Se tiverem dúvida, volte ao texto, combinado? Aqui na 3 está escrito assim, ó. Reescreva as frases fazendo a concordância entre os personagens indicados e suas ações. Tá? Então tá aqui. Os leões possuem hábitos crepusculares, ou seja, ficam ativos no fim da tarde. E se for a leoa, como que vai ficar a minha frase? E se for os filhotes, como vai ficar a minha frase? E eu, leão, como fica a minha frase? Lembra, tem que haver a concordância aqui, tá bem? Na sequência, vem a verificação da aprendizagem, também não tem muita dificuldade aqui, são duas atividades que vocês vão ter competência em fazer, vocês vão conseguir realizar bem tranquilos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Se tiverem dúvidas, é só perguntar para mim ou para a professora Sueli, lá no privado, que nós vamos tirando as dúvidas de vocês, tá?